Professor, eu tô aqui no ponto de ônibus, tô só esperando meu Uber, já já eu chego em casa, se cair a internet, tá? Só para Tá avisar. ok. Tá ok, Gabriela. Vamos então. Tá demorando para começar a gravar? Agora chegou. Gente, boa noite então. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Mais uma aula nossa, hoje é dia 29 de março, terminando o mês, né? E hoje nós temos uma atividade bem bacana para fazer. A gente vai começar a pensar hoje no que é dissertação. Com certeza que vocês já sabem, né? No ensino médio vocês já fizeram dissertação. Agora nós vamos aprender, aprofundar mais, por quê? Porque a dissertação agora é uma escrita acadêmica, né? Você vai precisar dela para você fazer o seu TCC e futuramente seu mestrado, seu doutorado. Então, uma escrita acadêmica. Eu vou compartilhar a tela e vou mostrando para vocês a nossa atividade de hoje, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar no AVA. Só um momentinho que eu já consigo entrar para mostrar para vocês. Só um momentinho, que nós já estamos compartilhando tela. Quando você, Quando vocês verem a tela compartilhada aí no ABA, me falem. Alguém me fala pelo microfone. Já estão vendo aqui o ABA, Brasil Educacional. Professora, tá de acordo aqui, tá vendo? Tô vendo. Ah, maravilha. Excelente. Então, vocês vão... Eu quero explicar tudo para depois vocês fazerem. Vocês vão entrar na aula 3, né? Semana 3. Vocês percebem, gente, a agonia que é? Tem que parar para entrar aqui, parar para entrar. E sei que não são todos que vocês que não encontraram o e-mail ainda. É uma folga de vocês de entrar direto no link, entendeu? Então, eu quero colaboração de vocês. Na próxima semana, eu não vou entrar, não vou permitir a entrada. Vocês vão entrar por conta própria, tá? Porque senão a gente fica nesse lenga-lenga o tempo todo e aí eu fico cortando a minha fala, fico cortando a explicação, usando um tempo que a gente não quer gastar aqui, tá? Então, chegando aqui, nós vamos para a aula 3, semana 3. Ó. E aqui nós temos a gravação da aula, a gravação da aula. Temos aqui atividades de estudo sobre dissertação e temos um texto de apoio. Nós vamos entrar primeiro nesse texto de apoio, tá? Erro ao carregar. Ah, tá, já está aqui. Então, como fazer uma dissertação? Vocês perceberam que a gente entrou no link e nós, para poder ler o texto. Vou ter que esperar, porque senão... Vou ter que parar. Vou parar a apresentação, esperar tudo chegar, nem que senão eu vou ficar nesse lenga-lenga e não vai dar certo. Esperar mais um pouco, ver se já entraram todos. Para eu dar o aviso outra vez. Meus amigos, então o lance é o seguinte. Hoje é o último dia que eu vou permitir acesso. Eu não preciso disso mais. Vocês não precisam também. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar primeiro no seu e-mail. Vocês vão entrar primeiro no seu e-mail. Depois que você está no seu e-mail, você entra no link. Tá? Aí você pode abrir outra aba, não há problema, e colocar o link. Por quê? Porque assim você vai entrar direto. Tá? Nem todos que estão entrando hoje pedindo permissão
não tem o e-mail, você já tem. Então, precisa entrar primeiro no e-mail, para depois entrar no link. Aí você entra Professora, naturalmente. Oi, eu acho que eu não tenho o e-mail da Factus, não. hein? O que Precisa você ser o falou? e-mail da Factus? O e-mail da sua faculdade. Quando você faz a matrícula, a faculdade faz um e-mail institucional para você, o e-mail da sua faculdade. E aí você vai entrar por meio dele. Então, professora, mas eu não tenho, não, sabe? Você sabe como é que Você eu já entrou no AVA? tenho? Eu faço acesso só pelo AVA. Então, você já tem um e-mail, é só que você não sabe qual é. Porque eles fazem um Sabe e-mail como que eu seu para descubro, poder não? abrir o AVA. Entendeu? Tem que entrar em contato com a secretaria e pedir. Tá? Que aí você pedindo, você entra no seu e-mail e já. E é bom entrar no e-mail, porque às vezes tem informação da faculdade, tem algumas coisas lá para você. Tá? Então, o processo é esse. Entra no e-mail, depois entra no link. Aí você entra direto aqui, você não precisa me pedir para entrar, tá? E, olha aí, isso para mim vai ser excelente, porque eu vou ficar aqui até metade da aula permitindo entrada. Então, eu quero uma colaboração de vocês. Não ia ficar o semestre inteiro assim, que gasta aí 10, 15 minutos, olha aí, para a entrada, e a gente não consegue fazer um trabalho legal para vocês, tá? Tiago, veja o que está acontecendo, porque automaticamente você consegue entrar aqui, estando no e-mail institucional. É isso mesmo, Marcelo. Está no e-mail e você entra direto, tá? Não está entrando, precisa ver com a secretaria o que está acontecendo. Tá, então isso já ficou acertado com vocês. Vamos, a partir da próxima semana, colaborar, né? Você tem essa semana para ver essa questão com o e-mail da universidade, da faculdade. Então, você veja com a secretaria que eles te orientam direitinho, tá? Estou avisando, reavisando, porque na próxima semana fala, nossa, professora, o que está acontecendo? Eu não consigo entrar. Entra no seu e-mail, tá? Impossível que todas as pessoas que pediram permissão hoje não tenham e-mail. Impossível. Até porque vocês estão matriculados. Quem está matriculado tem e-mail. Porque na hora da matrícula já faz o e-mail para poder preencher sua matrícula lá na secretaria. Combinado, moçada? Vamos em frente? Eu sei que hoje ainda daqui um pouquinho vai ter mais gente chamando, ó, para entrar. Então não vai dar muito sossego, não. De toda forma, já estão avisados. Então, quem está conseguindo entrar no e-mail e não consegue entrar, aqui precisa de ver com a secretaria o que está acontecendo, tá? Muito bem. O e-mail é o mesmo que eles usam também para abrir seu AVA, tá? Então, precisa confirmar bem qual é o e-mail. Muito bem, vamos em frente, então. Então, hoje, nossa tarefa é falar com vocês sobre a dissertação. Então, eu quero pedir vocês agora que entrem no seu AVA e achem na semana 3 esse texto que é como fazer uma boa dissertação, tá? Você pode ouvir aqui a explicação e você também pode ler aqui, tá? Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho. Vou explicar para vocês um pouco, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês verem. Então,
Para fazer um texto dissertativo, nós precisamos levar em conta algumas coisas. Gente, vamos fazer o seguinte: enquanto as pessoas entram, já entre no seu AVA. Eu vou colocar também até o link no chat. Porque aí você já vai lendo esse texto, tá? Deixa eu pegar o chat aqui. Senão eu vou ficar assim, nós vamos perder tempo. Ó, Ctrl V. Entre nesse chat e comece a ler quais são os itens importantes para escrever uma dissertação. Daqui um pouquinho eu pergunto para vocês quais são os itens. Vocês já viram aqui, ó. Tá, estou compartilhando tela. Ó, verbos, linguagem, palavras, expressões, períodos, estrutura. É um texto pequeno. Leiam, por gentileza, para a gente poder discutir esse. Enquanto isso, vai finalizando a entrada das pessoas aqui. Por favor. Maria Luísa, se você não tem um e-mail, tem que pedir na secretaria, viu? Ah, tá. Veja com a secretaria o que está acontecendo, Maria Luísa. Valeu, querida. Bacana. Então, entre no link e vão lendo os dados, que são esses, como fazer uma boa dissertação, tá? Então, aqui, ó, você tem dados que são realmente importantes, pontos que você deve prestar atenção nos verbos, na linguagem, na palavra, nas expressões, nos períodos, estrutura. E aí, se tiver dúvida, pode, na hora agora, abrir o microfone e me perguntar, tá? Vou jogar já uma pergunta para vocês. Por quê? O que nós temos que fazer para escrever? Como é que nós temos que usar os verbos? Por acaso tem alguém que não sabe o que é verbo, não tenha vergonha nenhuma, coloca aqui. Professora, dá só um tempinho para a gente ler antes da pergunta, senão desconcentra. Tá bom, ok. Então, assim, uns 10 minutinhos, pode ser? Sim, obrigado, viu? Nada, eu que agradeço, Cleiton.
Professora, já terminei de ler. Ótimo. Mais 2 minutinhos, aí a gente já começa a discutir, tá bom? Professora, Sim, eu já recebi o meu e-mail lá da escola, só que sim. na hora que eu fui entrar no Google Meet, não entrou direto. Eu tive que pedir para participar. Aí, como que eu faço para poder entrar direto na aula? Então, você precisa conversar na secretaria, porque se você, isso é automático. Se você está no seu e-mail, automaticamente você vai entrar. Mas se não está entrando, tem alguma coisa que não está correta em relação ao seu e-mail. O seu e-mail é da Factus? Sim. Tá, era para entrar. Veja na secretaria o que está acontecendo, que você não está conseguindo entrar, tá? Por Então, favor. porque na hora que eu apertei no link, eu Sim. tive que pôr o e-mail, né, certinho, só que não entrou direto. Ah, é porque você ligou, apertou o link primeiro. Você tem que entrar primeiro no e-mail. O seu e-mail deve ter uma senha, você entra primeiro no e-mail e depois você clica no link, tá? Ah, sim. A ordem é essa. Não pode, se fizer um ou outro primeiro, aí não dá certo. Tá bom? Muito bem, gente, vamos lá então. Nós vimos que, vocês já leram, né? Já deu tempo, o texto é pequeno, e tem uns pontos importantes. Quem é que explica para mim sobre a questão dos verbos? Você quer explicar, Cleiton? Eu acho que eu consigo. Então, Pelo que eu lembro, os verbos representam a questão do tempo. Mas não existe só um tipo de verbo. Tem verbo regular, os auxiliares, entre outros. tá, mas não é... Professora, além disso do que ela falou, que é muito válido, na leitura está dizendo que nós devemos usar o verbo em terceira pessoa, né? Ou seja, na dissertação nós devemos ser o mais impessoal possível, nos distanciar do texto, ou seja, nos distanciar a nossa opinião da dissertação, porque já fica implícita, de acordo com a leitura ali, que nós estamos mostrando o nosso ponto de vista. Então, esses verbos, eles devem seguir tal conduta de distanciamento de opinião pessoal. Então, eles devem ser em terceira pessoa. Sim, o que você está falando, o que a Letícia falou, tem muito fundamento, sim. Primeiro, tanto faz, pode ser verbos regulares, irregulares, defectivos, são aqueles verbos que não têm uma conjugação natural, normal, né? Às vezes falta uma pessoa, alguma coisa assim. Qualquer verbo, seja no futuro, no presente, no passado, ele deve ser usado na terceira pessoa do singular, principalmente, né? Tem alguns autores que escrevem também na terceira pessoa do plural, caso seja. Por exemplo, se tem mais de um autor, os autores dizem isso. E aí, o que está escrito aqui realmente é isso, olha. E como o Cleiton falou, quando eu vou escrever uma frase, por exemplo, eu quero falar do meu pensamento, né? Então, ao invés de eu falar assim, eu penso, eu vou dizer, pensa-se, ou aí fica em terceira pessoa, né? Compreende-se, aí fica em terceira pessoa.
significa assim, ele compreende, ele pensa, porque ainda, né, em raríssimas pesquisas já está começando a aparecer algumas coisas assim mais próximas de quem escreve, mas a norma ainda é essa. E a norma é exigida por ENAD, por ENEM, por concursos, tudo é ainda isso. Então, eu particularmente acho isso um saco. Você você está demonstrando que sabe, expressando a sua opinião, mas não pode estar no texto. Um saco. Pois é. Você sabe, Cleiton e turma, que já existe na epistemologia, que significa assim, o estudo sobre as pesquisas, sobre como pesquisar, que já existem autores a favor de colocar em primeira pessoa se a ideia é minha. Então, eu posso falar assim, eu penso assim, mas ele, o autor tal, pensa daquele jeito. Então, eu acho que seria muito mais próprio, né? Eu acho. Então, já está tendo algumas discussões a respeito disso, tá? Mas, enquanto isso não é determinado ainda pela ciência, nós vamos usando a terceira pessoa, tá? Professora, surgiu só uma dúvida em relação a isso. Quando a gente faz essa transição, vai acabar nos obrigando a usar muito hífen, né? Usar muito hífens nos verbos. Compreende, subsintende. Como é que está a regra, a nova regra gramatical? Ela mudou o uso do hífen ou não? Continua a mesma coisa? Não, continua, porque aí, por exemplo, quando eu falo entende-se, esse se é um pronome, né, do caso oblíquo, que está ali ligado ao verbo. Então, ele é ligado pelo hífen, sim. Não mudou com o acordo ortográfico, não. Então, podemos ficar tranquilos, né? Continuar usando. E para evitar que se coloque muito entende-se, compreende-se, a gente pode também dizer assim, é possível imaginar, não, que é um verbo que não pode usar, vou falar depois sobre isso. É possível compreender, né? Usar algumas artimanhas, assim, que a gente vai dando as dicas para vocês, tá? Então, quanto ao verbo, é nesse sentido. Quanto à linguagem, quem agora vai explicar para nós? A Letícia já participou, o Cleiton, quem mais? Pode ser eu. Ótimo, então fale para nós sobre a linguagem. A linguagem, ela tem que ser de forma culta, entendeu? Do mesmo jeito no Enem. Só que eu acho que tem que ser de forma culta, mas de uma forma culta que as pessoas entendam. Sim. Obrigada. Quem está falando? Ana Júlia. Júlia. Para Bacana. escrever um texto assim, professora, não pode usar a nossa linguagem do dia a dia, né? Tem que ser uma linguagem mais formal. Isso. A palavra correta hoje é linguagem formal. Por quê? Porque mudou também o conceito de cultura. Antes, assim, tinha as pessoas cultas e as pessoas ignorantes. E aí, com novos estudos também, foi percebendo que a cultura, todos têm cultura, sabe? Mas a pessoa mora lá na roça. Existe uma cultura. O que é a cultura? É o jeito específico da pessoa viver, da pessoa falar, são as manifestações da pessoa. Né? Isso tudo depende do local onde ela mora, da forma que foi criada, etc. Né? Então, existe, assim, uma cultura do Nordeste, existe a cultura do Sul do país, uma cultura da Espanha, e assim por diante. Então, de Minas. Então, nós estamos imersos na cultura, tá? Então, a gente não pode falar assim, mais linguagem culta, mas sim, linguagem padrão, né? O que é a linguagem padrão ou linguagem formal? É aquela linguagem que é utilizada na academia, tá? No trabalho, por exemplo. Isso em contraponto da linguagem coloquial, que é falado aqui, né? Olha, fala em linguagem formal e, deixa eu ver aqui, expressões coloquiais, né? Então, por exemplo, eu estou falando agora com vocês e falando né. Esse né não pode ter na escrita acadêmica. Esse né é uma expressão coloquial, tá? O ai é uma expressão coloquial. Tipo, desculpa interromper. Tipo, assim, como hoje a nossa geração tá muito
vinculado à internet, essas coisas, a gente costuma resumir as palavras. Então, tipo, você não vai escrever um pequeno texto, não vai colocar um N abreviado. Não vai colocar um kkk, né? Isso também, uma risada. Exatamente isso, Letícia, exatamente, tá? Então, a linguagem coloquial, ela é errada? Não, ela pode ser usada, mas não na escrita acadêmica. Você está na sua casa... Ela tem que ser no dia a dia, né, professora? A coloquial tem que ser no dia a dia, né? Isso, você está na sua casa, recebeu um amigo, você comendo churrasco, você não vai se preocupar em falar uma linguagem com toda ortografia, não, desculpa, concordância, etc. Professora, oi, Cleiton. Essa linguagem coloquial dentro de um texto formal, uma dissertação, por exemplo, em alguns casos é permitido que se coloque entre aspas? É permitido se você está contando, por exemplo, uma história e coloca ali a fala de algum personagem. Aí é permitido. Entendi. Tá? Porque aí não é você que está falando, é o personagem. E o personagem, ele pode falar, por exemplo, se você vai trabalhar com um personagem que mora na fazenda e trabalha com lavoura. Então, ele tem uma linguagem que é específica da cultura dele. Sim. Pode até ser que ele nem saiba, nem conheça a linguagem formal. Mas você pode colocar entre aspas, porque está dizendo que é outra pessoa que está falando, e não você enquanto está pesquisando. Entendi. Certo? Maravilha. Vamos voltar, então, agora. Então, ficou claro para vocês. Aqui, está ainda dando aqui alguns exemplos. Ó, tá boa, o bofe lá, tampar o sol com a peneira, né? O bofe. Ninguém merece isso está cheirando mal, sem noção. Então, todas essas palavras, elas também são palavras que têm um outro significado, não são palavras que a gente vai falar já disso aqui, ó. Tem sentido denotativo, tá? Quem vai falar sobre as palavras para nós? Vamos lá, gente, participando. Nós temos com 104 pessoas. Vamos lá. Nauan, quem mais? Beatriz, deixa eu ver quem mais está aí. Tem um tanto de gente aí. Vamos lá. Lembrando que aqui você pode errar, pode falar o que você entendeu, que aqui é o lugar da gente aprender, tá bom? Vamos lá, Andresa, Ana Júlia, Ana Paula, Ana Luísa, Ana Laura, Cíntia, vamos lá. Carla, quem é que vai explicar para nós? Gente, com as palavras de vocês, o que vocês entenderam. Vamos lá, vamos participar. Professora, eu entrei um pouco atrasada na aula. A senhora está perguntando sobre o quê? Para falar sobre o quê? As palavras? Eu estou mostrando aqui, ó, sobre a dissertação. Mas como você não leu o texto, é bom que outros colegas te salvem agora, não precisa você falar. Tá? Então, vamos lá, gente. As palavras que a gente usa na linguagem formal, na linguagem padrão da língua portuguesa, deve ser usada no sentido denotativo. O que é isso? Nós temos duas formas de falar as palavras, no denotativo e no conotativo. O conotativo é como eu falo assim, olha, aquela mulher é uma onça. Eu não estou dizendo que aquela mulher, né, a mulher lá da novela é uma onça, mas ela se parece com uma onça. Da novela eu não posso nem falar porque ela vira onça, aí é diferente, aí a ficção é grande, a fantasia é enorme. Mas eu quero mostrar para vocês que no texto dissertativo, a palavra tem que ser denotativa. Então, ter a mesma explicação, a mesma entendimento que está no dicionário, tá? Não pode ser sentido figurado. O sentido figurado é o sentido conotativo, tá? O sentido figurado a gente usa na poesia, né? A gente usa num romance, a gente usa numa conversa coloquial, mas no texto tem que ser o que a palavra realmente significa e não o que ela quer significar, para que o leitor leia e compreenda, tá? Então, não tem uma interpretação, aquilo é aquilo e pronto. Então, esse é o uso das palavras, devem ser no sentido denotativo, tá? Expressões. Então, é comum lermos, eu acho, na minha opinião, de acordo com o que penso, não se pode usar essas expressões, tá? Eu posso dizer, como eu falei para vocês, né? Compreende-se, leva-se em conta, mas não eu acho, tá?
E, na minha opinião, eu posso até falar assim, olha, de acordo com o autor tal, falou isso, tudo bem. Mas eu acho, essas colocações são redundantes, são colocações que a gente usa na linguagem coloquial. Eu estou batendo papo com a minha amiga, eu falo, eu acho que amanhã vai chover. Né? Então, isso, e eu acho, não é uma informação denotativa, uma informação correta. Eu penso, eu acho, são palavras que trazem dúvidas, não são diretas, tá? E como a gente tem que usar a expressão, as palavras denotativas, nós não podemos usar essas expressões, tá? Gente, eu estou explicando, se tiver alguém que quer explicar, alguém que quer perguntar, né, é a hora de aprender agora, tá? Períodos. O que são períodos? Período é uma frase. Deixa eu lembrar vocês um pouquinho disso. Deixa eu ver que horas são, porque nós temos bastante coisa para hoje. Uma frase é uma unidade que tem sentido. Se eu falo para vocês assim, casa, peteca, grama, isso não é uma frase, não tem verbo, tá? E não tem significado, assim, tem palavras soltas. A frase é uma unidade que dá para a gente sentido, uma comunicação, comunica alguma informação, tá? Se eu digo para vocês assim, chove, eu estou dizendo que agora chove. Então, é um verbo só, mas já é uma frase. Por quê? Porque trouxe um sentido, trouxe uma informação, tá? Quem levantou a mão? Eu ouvi um barulho de levantar a mão, mas não vi quem é. Ela chama Letícia, professora. Fui eu. Oi, Letícia, querida. Deixa eu perguntar. Esse texto tem que ser em terceira pessoa, certo? Sim. E não podemos, tipo... Então não pode ser voltado pra gente, né? Mostrar a nossa opinião. Mas e se a gente quiser mostrar a nossa opinião, mas de outro jeito, pode? Tipo... Pode. Eu posso escrever assim, ó. Por exemplo, vamos imaginar, eu estou escrevendo um texto sobre o Covid, né? E aí eu penso alguma coisa que eu não sei se os outros já falaram ou não conheço a informação, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, é possível que Covid traga para as pessoas algumas outras moléstias, por exemplo, doenças, que provoquem outras doenças, tá? Então, eu estou falando, quando eu falo é possível, essa fala é minha, tá? Ou, assim, sugere que a doença traga fragilidade muscular, tá? Então, eu estou jogando, assim, ideias, claro que já existem informações sobre. Mas eu estou falando da minha ideia, tá? Eu posso até dizer, assim, tem alguns autores que não aceitam, mas tem outros que aceitam, assim, a nosso ver, como eu falei, primeira pessoa do singular, tá? A nosso ver, mas é muito pouco, sabe? Por exemplo, eu vou falar que fiz um estudo sobre Covid. Então, assim, foi realizado um estudo sobre Covid, aí indica que fui eu que fiz, tá? Se eu colocasse, tipo assim, de acordo com um estudo de pesquisa, não sei o que lá, né, Butantan, aí coloca os dados do Covid, seria mais uma informação, né, não minha opinião. Porque aí você está falando em terceira pessoa, de acordo com os dados do qual que você falou? Qual Butantan, não é Butantan. Butantan. Os dados do Butantan. Do Butantan já é ele. É terceira pessoa, então tranquilo. Certo, entendi. Muito bem. Professora, a frase também, por exemplo, ó, a leitura do texto mostra que essa é uma forma de deixar a minha opinião implícita. Né? Claro que numa dissertação nunca vai ser explícita a minha opinião. Mas usar palavras ali que deixam implícito que é aquilo que eu vi, aquilo que eu sei. Sim. Por exemplo, uma pesquisa realizada no Butantan constatou que... Então, assim, quem constatou? Você. Porque é você que leu, você que estudou a pesquisa nesse sentido, tá? É o que você falou, fica implícito, tá? Muito bem. Depois das expressões, nós temos um período, como eu falei para vocês, e falei de frases. O que acontece? As frases, não existe frase sem verbo, tá?
Existe frase sem sujeito? Existe. Existe frase sem objeto? Existe. Mas não existe sem verbo, tá? Um período pode ser de mais de uma oração. Aí eu quero perguntar para vocês, qual a diferença entre período, oração e frase? Matem a charada. Não precisa nem pesquisar. O que vier na sua mente, você fale. O período pode ter mais de uma frase. Uma frase tem que ter um verbo. Falei para vocês, chove é uma frase porque tem um verbo. Tá? Uma frase pode ter mais de uma oração. Lembra das orações coordenadas, subordinadas? Então, eu falo assim, olha, ele chegou quando chovia. Tem 2 verbos, tem 2 orações. Chegou, chovia. 2 orações. Tá? Essas 2 orações fazem parte de um período, tá? Que tem o significado de frase também. Tá ok? Então, o período não pode ser muito longo também, isso eu quero mostrar para vocês. Não deve ser muito longo, tá? Senão a pessoa que vai ler se perde, né? Um período que nunca tem uma pontuação, não tem um ponto final, perde na compreensão, tá? Aí a pontuação é realmente importante, deve ser correta. E um período começa, finaliza o período quando finaliza, tem um verbo, tem um ponto final. Tá? Aí, nesse período, pode ter mais de uma oração, porque aí é ligado por vírgulas, ou por conectivos, que vocês já sabem também, né? Então, é importante isso. Né? Estará errada se as orações estiverem emendadas por vírgulas, ocasionando um período longo e confuso. Pode ser ligado por vírgula? Pode, mas não pode ser um período longo demais, que senão perde a compreensão. E a estrutura? O que é a estrutura? Parágrafo, né? Lembrar que tem parágrafo, que tem espaço, digitando ou escrevendo à mão, tem espaço quando começa um novo parágrafo. Esse novo parágrafo começa quando muda o assunto, também, tá? Então, isso é importante, observar. Observe aqui a paragrafação, ou seja, divisão por parágrafos. E também se há introdução. Então, assim, em todo texto dissertativo, você tem uma introdução, tem um corpo, né, do texto, que você pode ter 2, 3, 4 parágrafos, não há problema. E tem uma finalização também, que é a conclusão do texto, né? Muito bem. Então, visto isso, quero mostrar para vocês agora, quero que vocês façam, nós temos aí uns 10 a 15 minutos, vocês fazem esse exercício aqui. Está no seu AVA, tá? Vou deixando aqui também, mas achando o AVA vai ser legal para você. Ou também eu posso colocar o link aí, que talvez fique mais fácil para quem não consegue entrar no... Às vezes a gente está no celular e aí não dá para conciliar as duas coisas, né? Então, deixa eu colocar aqui no chat. Um minutinho. Professora, eu só queria falar, só avisar mesmo, já que a senhora vai mandar o link, é que eu ainda não tive acesso ao meu AVA porque eu fiz a matrícula ontem. Ah, tá, Ana Júlia. Ana Júlia, então dá uma insistida com a secretaria para te passar um e-mail institucional e para te dar acesso ao AVA, porque semana que vem nós já vamos fazer uma atividade avaliativa. Tá bom, vou falar. Pode deixar, obrigada, viu? É difícil para você, Ana Júlia, assim, de entender? Ou é porque isso aqui é revisão do ensino médio? Como é que tá? Não, tá tranquilo. Eu terminei o ensino médio ano passado, então... Oh, maravilha. Tá tranquilo. Você tá fazendo qual curso, Ana Júlia? Estética. Beleza, muito bem. Daqui um pouco eu vou me cuidar com as minhas alunas. Claro. Adoro. Aí, gente, olha só. Professora, os 4 exercícios ou só o número 1? Não, os 4. Okay. Gente, tem 4 exercícios. Eu peço a vocês assim, não olhem de imediato a resposta está ali, sabe? É um exercício mesmo. Vocês vão ler e optar por uma opção ali. E deixa eu mostrar para vocês aqui. Por uma opção, e depois que você optou por A, B, C ou D, você olha a resposta se você acertou, tá? Então, leia com calma, são só 4, dá tempo, 10, 15 minutos, e para você perceber se você está legal de interpretação ou não. Aqui vocês percebem, são exercícios de outras instituições, tá? Aí, ó, a revista Veja e tal,
Então, vocês vão fazer os 4. Eu vou aguardar vocês trabalharem essas 4. Quando terminarem, me avisem. Mas nós temos aí, ó, 21 e 7. Nós estaremos 21 e 17. 21 e 20, a gente já finaliza essa parte aí, tá bom? Eu vou até sair da apresentação. E qualquer dúvida, eu estou aqui. Estou aguardando vocês lerem e pedir explicações, tá?
Mais 3 minutinhos. Professora, vou ser real com você. Sim. Das 4, eu acertei 3. Oh, beleza, Marcos. Parabéns. Muito bem. Não, isso é errado. Como é que eu errei a terceira pergunta, professora? Ah, isso acontece, acontece. Acontece o quê, professora? Isso é burrice minha. Gente, olha que coisa importante. Por que a gente faz esses exercícios, né? Para a gente ir aguçando, assim, elaborando cada vez mais a nossa percepção, né? Nossa percepção. Eu vou compartilhar, a gente vai falando já. Faltam só 2 minutinhos. Vou compartilhar a tela. Como tudo na nossa vida, a gente vai, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, né? Nós estamos aqui com os exercícios. Aqui. Questão 1. O que a questão 1 pede? Características da dissertação. Né? Nós já falamos algumas características, certo? Então, observe aqui, ó, o A. Defesa de uma tese através da organização de dados, tá? De fatos, de ideias, argumentos. Lembrando que toda dissertação tem que ter argumento, né? O Cleito estava falando, a gente vai argumentar, passar a ideia da gente e, infelizmente, a gente não pode colocar a primeira pessoa, eu, né? Eu penso assim, eu entendo assim. Mas, usar sempre a terceira pessoa. Mas precisa ter argumento. Qual a diferença entre a dissertação, por exemplo, e uma descrição? A dissertação tem argumento, a descrição não tem argumento. A gente fala sobre as diferentes, tá? Então, é um ponto de vista, um assunto, tá? E deve haver uma conclusão e não apenas exposição de argumentos favoráveis ou contrários sobre determinada ideia, tá? Então, essa é a correta. A B não é correta, por quê? Porque pede para organizar cronologicamente, necessariamente não precisa disso na dissertação. Verbos no pretérito perfeito e predicados, não. Pode usar verbo em qualquer período, em qualquer tempo, tá? Presente, passado, futuro, pretérito perfeito, subjuntivo, não há essa exigência, então a B está errada por isso. A C, caracterizações é característica das descrições e não da dissertação. Quando eu faço uma descrição, eu estou descrevendo características, né? Então, eu vou te pedir para você caracterizar, por exemplo, uma casa que você está vendo. Você vai falar a cor, se é um sobrado ou não, se ela é grande ou pequena, e assim por diante. Então, na dissertação não existe isso. Você pode até falar algumas coisas, dar algumas características, mas não tem a predominância. Quando tem a predominância, é descrição, não é dissertação. Tipo textual marcado por uma linguagem simples e objetiva, sendo que um dos recursos linguísticos marcantes desse texto é a utilização de verbos no imperativo. Não, isso não existe na dissertação, tá? Então, aqui é a letra A, tá bom? Então, vamos para 2. Gente, tá ficando compreensível? Se não tiver, é só falar o microfone, tá? Então, aqui. Sim, então tá. Aqui tem um texto do Mackenzie, da revista Veja, que fala sobre a discriminação e está falando sobre
o ator, né, o artista. É esse que está falando sobre o artista? Deixa eu ver. Falando sobre o artista Tiririca, sobre uma música que ele fez. Isso. Quem está falando é a Carmen Mayrink Veiga, que é uma personagem reconhecida aí pela televisão e tal, né? A partir disso, tem as questões aqui, ó. Essa argumentação foi desenvolvida por meio de clichês, subentende um distanciamento entre o enunciador e o enunciado, entre ele e os negros, então está discutindo aqui, tá? O que vocês acham? Qual é a questão que vocês acham que é correta? Para mim é A, porque no final ela literalmente fala assim, ó, olha, se os negros eles acham ofensivo, então para mim eles estão com a razão. Então ela já não se colocou na mesma coisa que, tipo, não foi uma coisa, eu me ofendi, não. Foi, tipo, os negros se ofenderam, eu não. Ela não deu a opinião exclusivamente própria dela. Tipo, ela até deu, só que ela não deu meio que a resposta. É isso. Obrigado. Agora, a, por exemplo, ela apresentou clichês? Ela apresentou clichês? Ou ela apresentou argumentação que revela um senso crítico e reflexivo sobre essa questão? Define clichê. Boa pergunta. O que é clichê? Quem aqui pode explicar para nós? E se ninguém souber, busque no Google. Vamos buscar o santo Google. São aquelas... Clichê, no caso, seria algo completamente anormal que você vê todo dia, que já é meio que um costume acontecer ou você fazer aquilo. Mais ou menos isso mesmo. O clichê, gente, são frases ou palavras que a gente usa no dia a dia, tá? Em Minas, sempre, assim, agora eu não estou ouvindo mais, mas se dizia muito assim, vazei, quer dizer, fui embora, tá? É um clichê. Nas novelas, você vê muito clichê na fala dos personagens, tá? Criam. Por exemplo, tem uma novela da tarde aí, eu acho que é o Clone, que tem a dona Jura lá, a dona do bar, que ela fala, não é brinquedo, não. É um clichê. Tá? Então, assim, ela está usando isso? Ela está usando o clichê aqui? Eu, pelo menos, não vi. Depois tem aqui, ó, um discurso altamente assumido pelo enunciador, rebeldemente a hipocrisia social que marca os preconceitos. Então, aqui vocês percebem que são orações, são frases que estão próximas, mas qual é aquela que mais significa o que está aqui? O que vocês acham? Vocês acharam já, né? A 2 é a letra A. Olha, a explicação aqui é bacana também, por isso que eu gosto desse exercício para vocês. Por quê? Porque está explicando realmente, né? Contrariando os pressupostos que regem a escrita de uma boa dissertação argumentativa, os argumentos do enunciador é quem está escrevendo, né? São frágeis e pouco embasados, que denotam um certo desconhecimento sobre o assunto. Então, o que essa moça aqui está falando, cadê? Questão 2, aqui. O que ela está falando, a Carmen Mayrink Veiga, ela está usando alguns meios de achar que, assim, alguns clichês que subentendem o distanciamento. Vamos ver se está isso mesmo? Acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie alguma. O direito de um termina quando começa o do outro. Isso aqui é um clichê, ó. O direito de um termina quando começa do outro. Você vê as pessoas falarem. Eu não tinha visto, eu tinha percebido. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. No caso particular dessa música, não posso julgar, porque nem conheço. Então, assim, ela está falando de uma forma mais distanciada, assim, quer dizer, ela não está brigando, lutando pela questão da não discriminação. Ela tá numa linguagem mais superficial mesmo, né? Distanciar do eu, enunciador, do ele, negros, tá? Então, essa mulher aí, Carmen Mayrink Veiga, é uma mulher da alta sociedade no país. Então, ela não tem noção do que é ser negro, do que é sofrer discriminação, tá? Bacana, vamos em frente. 3, a revolução digital.
O que vocês acharam aqui da revolução digital? Qual é a resposta correta? Letra B, de bola. B. Discutir as implicações da era digital no uso da escrita. Todos não estão de acordo? Essa foi a que eu errei. Eu meti uma C. Você tinha colocado C? É. Eu também. Descrever as vantagens e desvantagens da internet na atualidade. Discutir as implicações no uso da escrita. Aqui, ó, na B, ela está falando que a questão da internet é utilizada na escrita. O que impacta a internet na escrita. Na C, está falando das vantagens e desvantagens. Vamos ver? Deixa eu ver. Texto e papel, parceiros de uma história de êxitos. Pareciam feitos um para o outro. Quer dizer, antes da internet, existia texto e papel. Existia caneta e papel, tá? Disse, pareciam, assim como o verbo no passado, já me explico, estão em processo de separação. Por que ele está fazendo uma... Olha só, aqui ele está fazendo uma comparação, usando até uma metáfora dessa questão, que texto e papel eram casados, quer dizer, era tudo papel, né? Na internet não tem papel. Você está lendo aqui, mas é um papel fictício, não é um papel mesmo que você pega com a mão, tá? E está falando que eles estão em processo de separação. Significa o quê? Não está usando mais. Hoje o texto não está no papel mais. Ele pode estar na internet. E na internet não é o papel que eu pego, que eu sustento na mão, tá? Secular, a união não ruirá do dia para a noite. Quer dizer, secular faz séculos e séculos que o ser humano usa o papel e a caneta e a mão e o texto, tá? Então, a mudança não vai ser de uma hora para outra. Mas o divórcio virá, certo como o pôr do sol a cada fim de tarde. Quer dizer, vai acabar. Vai chegar um momento que segundo o autor, né, que isso vai acabar, a questão do papel. Texto mantinha com o papel uma relação de dependência. A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção da celulose. Olha aí, não está falando só da vantagem e desvantagem da internet, está falando até mais aqui na questão da relação do texto com a escrita. Ele já entrou, a perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose. Celulose é o material que se faz do papel, né? Então, gente, a celulose tira das árvores para fazer papel. Então, é o seguinte, o que está mostrando é que o texto era casado com papel e que hoje não está casado mais, tá? Que antigamente, séculos atrás, a escrita só era dependente, condicionada com papel, tá? Súbito, a palavra descobriu um novo meio de propagação, o cristal líquido. Saem as árvores entre as nuvens de elétrons. As nuvens de elétrons são os textos que estão nas nuvens, que estão na internet, tá? A mudança conduz a veredas ainda inexploradas, de concreto a apenas a impressão, de que longe de enfraquecer, a ebulição digital tonifica a escrita. Então, na verdade, gente, o texto está fazendo uma relação entre a internet e a escrita. Não está mostrando vantagens e desvantagens. Ficou claro, moçada? Ficou. Legal. Vamos, então, para a 4 e última. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar. Quando vocês leem enunciados, presta bem atenção do que está pedindo. Correto, porque está escrito incorreto, tá? Então, tem uma aqui que vai ser mais específica do texto dissertativo. Trata de um tipo de texto que descreve com palavras o que se viu e se observou. Tipo textual desprovido de ação, em que o ser, o objeto ou ambiente são mais importantes. Valorização do substantivo, do adjetivo que ocupam lugar de destaque na frase. Essa é a correta? Sim ou não? Eu acho que não. Não, não é. Porque é o seguinte, o texto dissertativo pode ter ação, não tem problema nenhum, tá? O texto dissertativo não tem que valorizar o substantivo e o adjetivo. Isso não tem sentido. O texto, item A está completamente errado. B, tem como principal objetivo contar uma história. Será? Real ou fictícia? A gente já falou que não pode ser fictício, não pode usar palavras com duplo sentido. Então, a B também não é, a meu ver. Tá?
apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que sem linearidade ou relação com o tempo real, não está explicativo. Vamos a C. Tipo de redação escrita em prosa sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Eu fico com a C, e vocês? Eu também fico. C. Eu também. É a C. Tá muito Eu também mais... fico. Isso, está muito mais claro, não está? Olha, uma redação em prosa, certo? Sobre um tema. Tem alguém que vai falar aberto o microfone? Está repetindo a minha fala? Está dando um eco para mim, não sei se é isso ou não. Que mais? Mostra argumentos. Não existe dissertação sem argumentos. Tá? Então, é a letra C. E o D, tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo imperativo. Nada a ver. Tá? Então, vamos ver aqui. Letra C. Bacana, muito bem. Fechemos esse aqui e vamos para cá. Gente, deixa eu fechar parar a apresentação. Queridos, seguinte, nós já vamos começar a trabalhar agora uma atividade de dissertação para a gente colocar no AVA para uma atividade avaliativa. Vocês já sabem que a nota de vocês de cada disciplina vale 10 pontos, em que 4 é uma atividade avaliativa e 6 é a prova. Isso está claro para vocês, não está? Então, eu vou dar já, porque aí eu vou dar um tempo maior para vocês fazerem, talvez. Ok, Cíntia. Eu vou ver ainda a data, não vi ainda a data, porque essa data de entrega tem que ser antes da data de provas de vocês. Eu vou ver direitinho, eu coloco tudo no AVA explicadinho para vocês. Fiquem amigos do AVA, tá? Entrem sempre. Dúvidas que tiver, coloca no fórum de dúvidas, porque aí eu vou acompanhando vocês mesmo fora da sala de aula, tá bom? Desculpa. Então, o que vocês vão fazer agora? Eu vou falar para vocês vários títulos, temas de pesquisa, para escrever uma dissertação, e vou colocar e aí vocês vão colocar no chat, assim, o seu nome e aí o tema que você quer. Deixa eu ler todos e vocês vão pensando aquilo que vocês querem, tá? Fazer uma dissertação sobre o tema, tá ok? Hoje, vocês não vão fazer aqui, porque é um trabalho um pouco mais longo. Vocês vão ouvir todas as orientações, dúvidas que tiverem, para vocês depois ir escrevendo, tá bom? E depois postar no AVA. Para que dia que vai ser? Então, eu preciso pegar assim que vocês escolherem, eu vou pegar o cronograma, que está aqui, para mostrar, para ver. Espera aí que eu vou fazer isso já, para a gente marcar uma data. Deixa eu achar aqui, entrando na faculdade, no Brasília, calendário 2022. Nós estamos em março, abril, período de aplicação da prova. Ó, 18 a 30 de abril vai ser a avaliação, a prova, tá? Nós temos que entregar antes. Vai ter um recesso grande, aí vai dar tempo de vocês fazerem. Abril, nossa, abril nós temos poucas aulas. Abril, de 14 a 16 de abril, é recesso e é Sexta-feira Santa, é Semana Santa. E 21 de abril, a outra semana, também, que é uma quinta-feira, vai ter feriado. Então, vai ter um tempo aí para vocês fazerem. Vamos fazer o seguinte, se entre, deixa eu ver, 18 a 30, a avaliação, vamos entregar dia 18, porque aí é dia 19 que vai ser a prova de vocês. Se quiser anotarem aí, 19 de abril a prova de vocês, comigo, aqui, né, vai ser do jeito que tá, eu fico com o tempo aqui aberto para vocês terem dúvidas, vocês vão fazer no AVA, e dia 18 vocês entregam esse texto, tá? Eu preciso lembrar, 18 de abril, tá? Tudo bem, eu olho depois aqui.
Ficou claro, então? Dia 18 vocês entregam. Eu vou dar um tempão. Hoje é dia 29 de março. Então, vocês têm aí 19 dias para escrever, tá? Mas não deixe para a última hora, não faça mal feito, não, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar no AVA para vocês um modelo do papel, né? Do papel, do arquivo que vocês vão escrever. Eu vou colocar esse modelo no AVA, vocês podem salvar e aproveitar esse modelo. Que tem o logo da faculdade e tem a formatação, tá? De novo, vou estar viajando. Como faço? Aí, dia 18 que você vai entregar, e dia 19 é a prova, né? Você vai ter que ficar para a segunda chamada, minha querida, tá? Ó, tem gente chegando agora. Eita, Deus. Então, gente, eu vou falar agora os possíveis temas e vocês vão escolher. Assim que você escolher um, você coloca no chat, porque cada um tem que escolher um diferente, tá? Ou, no máximo, 2 pessoas. Só que tem uma coisa que eu vou explicar para vocês. Esses textos que vocês escreverem, eu vou passar no antiplágio. Se você copiar de um colega ou se você copiar da internet, você fica com zero, tá? Então, a gente tem um programa e coloca todos lá para poder ver o antiplágio, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que pode ser 2 pessoas com o mesmo tema, porque vocês são 100 e poucos, e eu tenho 51 possíveis temas. 51 possíveis temas. Então, eu vou falando, assim que você escolher, você escreve no chat, porque aí só mais uma pessoa pode optar por aquilo. Vamos lá. Ó, primeiro tema, pandemia. Se quiserem trabalhar sobre pandemia, lembrar do conceito de pandemia. Claro, gente, todo o trabalho que vocês vão fazer aqui, vocês vão ter que pesquisar um pouquinho na internet, né? Então, diferenciar o que é pandemia de epidemia, por exemplo, aí fica a critério de vocês. Então, o primeiro seria pandemia. Segundo, racismo e discriminação social, outro tema. Tá? Terceiro, desigualdade social no Brasil. Então, pandemia, racismo e discriminação social. Terceiro, desigualdade social no Brasil. 4, preconceito linguístico. A gente estava falando disso agora mesmo. Preconceito linguístico. 5, família contemporânea. Então, família hoje, quem é a família? Como é formada a família hoje? 6, crise mundial econômica. 7, política brasileira. 8, pobreza no Brasil. 9, inclusão e exclusão social. 10, deficientes físicos. 11, sistema educacional no Brasil. Quer dizer, como vai a educação no Brasil? 12, sistema público de saúde. 13, aquecimento global e efeito estufa. 14, orientação e diversidade sexual. 15, homofobia. 16, expectativa de vida. Vocês sabem que o brasileiro está vivendo mais, né? Mais tempo. 17, analfabetismo no Brasil. 18, transporte público no Brasil. 19, violência no Brasil. 20, mercado de trabalho. 21, globalização. 22, cidadania. 23, novas tecnologias. 24, meios de comunicação. 25, redes sociais. 26, inclusão digital. 27, maioridade penal. 28, movimentos sociais. 29, trabalho infantil. 30, direitos da criança e do adolescente. 31, democratização da cultura.
32, intolerância religiosa. 33, arte urbana. 34, cultura popular e cultura erudita. 35, mobilidade urbana. 36, uso e descriminalização das drogas. 37, pedofilia. 38, evasão escolar. 39, bullying nas escolas. 40, reciclagem. 41, meio ambiente e sustentabilidade. 42, objetificação da mulher. 43, violência contra a mulher. 44, sistema carcerário no Brasil. 45, imigrações e a crise dos refugiados. 46, crise hídrica e escassez de água. 47, alimentação saudável. 48, sedentarismo. 49, estética e saúde. 50, consumismo. 51, questão indígena no Brasil. Tá? Então, essas são essas. Ótimo, beleza. Vamos colocando aí. Oi, pode falar, Letícia? Se eu quiser, eu posso trocar o tema? Que eu peguei pro Brasil no Brasil, mas eu quero falar sobre redes sociais. Pode sim. Tá. Beleza. Só veja se não tem mais de 2 pessoas. Ao máximo 2 pessoas. É como que eu vejo. E outra coisa, gente, por exemplo, vamos imaginar que a Letícia vai fazer junto com a Ana Laura. A Letícia vai fazer dela e a Ana dela. Não são duplas, não. Sabe? São individuais. A única coisa é que eles vão usar o mesmo tema. Eu vou colocar para vocês aí o link dessas que eu li, que vocês podem voltar lá e ler, porque tem algumas orientações, tá? Algumas orientações sobre esses temas lá para vocês, e tem até indicação de outros links que vocês podem pesquisar sobre o tema, tá bom? Professora, racismo e discriminação social tem 3 pessoas. A gente vai por ordem de quem escreveu primeiro? Isso, vai por ordem de quem escreveu primeiro. Tem que ser no modelo de dissertação? Precisa de ter intervenção ou somente a conclusão? Não, tem que ser no modelo de dissertação, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, já um momentinho só, Ana Júlia, eu vou colocar no AVA para vocês, posso até colocar um modelo para vocês, tá? Da dissertação. E lembrando, assim, que toda dissertação tem a introdução, o corpo do texto e a conclusão, tá? O corpo do texto pode ter 3, 4 parágrafos, tá? Lembrando, Marcos, lembrando que a dissertação tem argumentos, você vai argumentar sobre isso. Pode argumentar negativamente ou positivamente, tá? Marcos, você levantou a mão? Uma pergunta. Alguém pegou novas tecnologias? Ou só fui eu? Por enquanto é você. Eu sei que tem pessoas fora da sala. Pode ser que... Flávia, você levantou a mão. Sim, a questão que a gente escolheu é que nós temos que fazer o texto de dissertação. Isso, exatamente. Porque eu escolhi 2, que é o sistema carcerário e o feminicídio. Uhum. Tá. Aí eu tenho que escrever sobre ele. Você vai escrever sobre um tema, tá? Eu tenho que escolher um dos 2 para fazer. Isso, um dos 2 temas, tá? Então tá bom. Obrigada, professora. Legal. Ana Júlia, querida. Magda, deixa eu te perguntar, só para ficar certinho, porque às vezes tem a questão do delay. Aqui, para mim, eu fui a primeira a escolher sobre o meu tema. Não teria como repassar essa lista para ver se ficou realmente certinho para você na mesma ordem, por favor? Tá aqui no chat? Isso, eu escolhi Pobreza do Brasil. Porque às vezes fica um pouco confuso, pode ser que deu mais de 2 pessoas. Tá. Eu falar isso, vou ter que anotar, professora, se não fizer bagunça. Eu também escolhi pandemia, professora. Tá.
Gente, eu não quero que vocês... Não tem opção só de dinheiro ou Pix, sabe? O que, Cíntia? Professora. É só dinheiro ou Pix, ela falou. Nossa, saiu errado aqui. Vai pagar a coisa. Professora, eu tinha pegado o tema pedofilia, mas aí depois eu troquei, eu nem sei se tem mais alguém por estética e saúde. Tudo bem. Vamos pensando. Professora, eu tinha escolhido violência também. Tem um monte de pessoa, eu mudei para pedofilia. Ótimo, Milena. Professora, por que você não deixa, tipo, mais de 2 pessoas? Porque às vezes a pessoa tem um conhecimento maior sobre aquele tema que ela tá falando, sabe? E aí, se ela trocar, tipo, o tema dela para outro, talvez ela pode se dar mal, sabe? Mesmo pesquisando na internet. Gente, precisa compreender o seguinte, que o tema que você vai pegar, mesmo que tenha outra pessoa, você vai fazer a sua individualmente, e a outra não é para fazer a pessoa fazer junto e depois cada um colocar no seu AVA, não. São 2 pesquisas diferentes. Isso que é importante, tá? Não, professor, isso a gente entendeu, mas você falou que tinha que ser, no caso, só 2 pessoas, né? Mas um monte de gente escolheu, tipo, o mesmo tema. Pois é, eu não quero, sabe por quê? Porque eu quero que vocês abarquem o maior número de temas possível, tá? Então, olhe na lista, os 2 primeiros fazem, aí a pessoa terceira sai e vai para outra. Então racismo seria Cleiton e Gabriela Alves, mas aí em terceiro tinha uma Bianca Tavares que escolheu o mesmo tema, ela vai ter que escolher outro, então. Isso, a terceira pessoa já sai para poder escolher outro tema, tá? Ingrid, dúvidas? Será que alguém escolhe alimentação saudável? Porque eu já escolhi 3 temas e tem pessoa que escolheu também? A alimentação saudável tá você só? Acho que sim. Ótimo, excelente. Eu também. Tudo bem. Então, 2 pessoas, tá ótimo. Eu escolhi alimentação. Você também escolheu? Então já são 3. Eu não sei qual que eu escolhi, mas não pode ser mais de 3. Pandemia. Quem escolheu pandemia, professora? Porque eu escolhi. Tem alguém em pandemia com a... Eu escolhi. Professora, você acha que assim não fica muito confuso, não? Porque tá tão difícil de todo mundo conseguir. Gente, tudo bem, vocês podem escolher o que vocês quiserem fazer, só que eu preciso que abarque todas, as 51 opções. Professora, eu fui a primeira que escolher preconceito linguístico, eu não pretendo mudar. Ótimo, e parece que beleza. teve mais pessoas. Foi eu, acho que só foi nós 2. Tá. Foi só nós Tá bom. Eu escolhi aquecimento global. Ótimo. Professora, então eu vou fazer sobre a analfabetização. Tá. Professora, eu fui a segunda a falar a pedofilia. Tá bom. Violência da mulher, alguém escolheu? O quê? Violência da mulher. Essa eu escolhi. Alguém mais escolheu? Eu escolhi feminicídio. Ótimo. Gente, por quê? Professora, no caso, eu fui a terceira a colocar lá da pobreza do Brasil. Posso continuar com o tema ou tem que escolher outro? Pode continuar. Mariana. Tá, obrigada. Ana Júlia, faça o seguinte, escolha um tema e escreva sobre esse tema. Pronto. E me aguardem, porque hoje é terça-feira, até quinta eu coloco no AVA para vocês todas as informações. Aí vocês vão ler as informações, não tem bagunça não, tá em ordem, Giovânia. Vocês vão ler todas as informações, e aí vocês vão, tiver dúvida, vocês vão colocar no fórum, e eu vou acompanhando o fórum para orientar vocês. E a próxima aula também eu posso orientar mais, se vocês tiverem alguma dúvida. Combinado assim? Então me aguardem até quinta que eu faço isso, ponho as orientações para vocês lá. Combinado? Beijo. Gabriela, mais alguma dúvida? Professor, então o modelo do texto vai ser dissertativo, né? Vai ser dissertativo. Em cima do tema que a gente escolheu. Tá, eu vou colocar o modelo também no AVA para vocês. Me aguardem até quinta que eu faço isso, tá bom? Tá bom. Então tá. Um beijo, bom descanso para vocês, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, professora, boa semana. Obrigada, tchau. Bom final de semana. Obrigada para vocês também. Boa noite, Boa semana, boa noite. Boa noite.